Atenção, aposentados e pensionistas. Hoje irei responder uma pergunta muito frequente em decorrência do pedido de destaque e do novo julgamento dos embargos de declaração no plenário presencial. E que pergunta é essa? É o que veremos aqui nesse vídeo. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Mauadier Advocacia. Sou Vinícius Mauadier, advogado previdenciário, e hoje, como mencionado, irei trazer essa pergunta muito frequente. Qual será a estratégia do ministro Cristiano Zanin no plenário presencial? Mas antes, deixe logo o seu like, faça sua inscrição se não for inscrito, ative as notificações para receber os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo. Pois bem, no dia do julgamento dos embargos de declaração em sede de plenário presencial, plenário físico, essas duas teses irão se contrapor em razão do voto do ministro Cristiano Zanin e do voto do ministro relator Alexandre de Moraes. É o seguinte, o ministro Cristiano Zanin, ele vai sustentar, assim como ele fez no seu voto vista, a tese de que houve a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei 9.786 de 99 pelo STJ. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, relator, ele vai manter a sua tese contrapondo essa alegação, demonstrando que, na realidade, não houve declaração de inconstitucionalidade pelo STJ, mas simplesmente que houve uma fixação de interpretação da legislação federal, uma mudança de entendimento e não uma declaração de inconstitucionalidade. Portanto, a estratégia do ministro Zanin será alegar que houve declaração de inconstitucionalidade e, em decorrência disso, omissão. Mas vamos chegar lá. Vejamos. O foco do ministro Cristiano Zanin no plenário virtual será de que, no julgamento do tema 999 pelo STJ, através do órgão fracionário, como está aqui escrito, a primeira sessão, foi declarada, segundo ele, a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei 9.786 de 99, ainda que a Corte Cidadã, que é o STJ, não tenha feito isso de forma literal, mas a partir da tese de afastar a aplicação desses dispositivos legais. Ou seja, segundo ele, o STJ teria realizado, ainda que indiretamente, o controle de constitucionalidade. E aí ele vai, como estratégia, fundamentar que houve sim violação ao artigo 97 da Constituição Federal, porque a decisão proferida pelo STJ no tema 999, onde se reconheceu a revisão da vida toda, estaria afrontando esse dispositivo constitucional. E por que viola o artigo 97 da Constituição Federal? Porque, segundo Zanin, essa violação ocorreu devido à declaração de inconstitucionalidade pelo STJ. E aí ele vai fundamentar. Obviamente, o artigo 97 diz: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, qual é a estratégia de Zanin? Percebam esse detalhe. Porque uma coisa é falar a reserva de plenário, que é essa questão. Mas qual o fundamento, qual a estratégia dele? Ele quer firmar o entendimento de que o STJ declarou uma inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da lei. Por quê? Assim sendo, ele vai dizer, olha, se ele declarou a inconstitucionalidade desses artigos, então houve a violação da cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque o artigo 97 da Constituição Federal diz que deveria ser por maioria absoluta dos seus membros, ou seja, pelo plenário do STJ, não pela turma, pela primeira sessão. Então, essa é a estratégia que ele vai sustentar durante o plenário virtual. Ele vai dizer que sim,
houve declaração de inconstitucionalidade pelo STJ. E qual a consequência disso? Ele vai demonstrar, por exemplo, a súmula vinculante 10 do STF, que vai dizer: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afaste sua incidência no todo ou em parte. Essa que é a estratégia dele. Ele quer forçar o entendimento de que houve declaração de inconstitucionalidade. E mais, a forçação de barra é tamanha que ele vai sustentar ainda, como iremos ver, caso de omissão do ministro que o antecedeu. Entretanto, o contraponto que será feito pelo ministro Alexandre de Moraes, como mencionado anteriormente, é que não houve declaração de inconstitucionalidade, gente, pelo STJ. Nada disso. Vejamos. Já o ministro relator Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber em sua antecipação da aposentadoria e apresentação do seu voto, ele vai justamente argumentar que não ocorreu a violação à cláusula de reserva de plenário, porque o STJ não declarou a inconstitucionalidade de norma jurídica, limitando-se à mera fixação de interpretação da legislação federal, que é uma das atribuições do STJ. E mais, que o fato de o STJ ter fixado uma interpretação da legislação federal, isso não configura violação ao artigo 97 do texto constitucional, conforme a própria jurisprudência assentada no STF. Então, o contraponto do ministro Alexandre de Moraes é justamente esse. Não houve declaração de inconstitucionalidade, ao contrário, houve tão somente a fixação de uma interpretação da legislação federal. Se a regra é permanente, será temporária, é nesse sentido, não houve. Então, o que o ministro Zanin vai utilizar de estratégia é a questão da inconstitucionalidade. E mais, ele ainda vai trazer como cartada de que houve omissão do ministro Ricardo Lewandowski em relação a essa alegação de constitucionalidade, reserva de plenário, que na verdade não houve. Portanto, como está aqui, ausência de omissão no voto do ministro Ricardo Lewandowski. Isso porque, olha só o que alegou aqui o Zanin. Consoante alegado nos aclaratórios, verifico que no acordo embargado, de um lado, 5 ministros manifestaram pela existência de violação ao artigo 97 da Constituição da República. E aí ele traz ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes e ministro Luiz Fux. De outro lado, 5 ministros e ministras manifestaram pela inexistência de violação ao artigo 97 da Constituição. Aí ele vai falar ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber. Aí ele traz isso aqui, ó. Por fim, destaco que o meu antecessor, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, não se manifestou sobre esse ponto. Nesse contexto, entendo necessário suprir a omissão. Ou seja, qual o fundamento dos embargos de declaração? Uma delas é a omissão, sanaram a omissão. Então ele traz essa questão da inconstitucionalidade, ele traz essa questão de que o ministro Ricardo Lewandowski não se manifestou, foi omisso para justificar o acolhimento dos embargos. E com isso, anular a revisão da vida toda. Porém, pessoal, é clara a ausência de omissão do voto do ministro Lewandowski. Diferentemente do que alegou o ministro Zanin, como está aqui, resta claro que o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou na íntegra todos os votos apresentados pelos relatores do tema 1102. Ou seja, acompanhou o voto apresentado em plenário virtual pelo ministro Marco Aurélio, que se manifestou expressamente sobre a ausência de desrespeito à cláusula de reserva de plenário, ou seja, afastou. Do mesmo modo, ele reiterou, o ministro Ricardo Lewandowski, ele reiterou seu voto no plenário presencial. Ele, inclusive, a primeira fala dele no plenário presencial é justamente essa, que ele estava reiterando o voto dele no plenário virtual. Ou seja, ele acompanhou tanto o voto do ministro Marco Aurélio quanto do ministro
Alexandre de Moraes, ambos relatores, em períodos diferentes. Portanto, não há que se falar nessa omissão. Mas, como aqui demonstrado, o cerne da questão será a estratégia de Zanin dizendo que houve sim a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei 9.786 de 99 pelo STJ. Por outro lado, o contraponto do ministro Alexandre de Moraes de que não houve a declaração de inconstitucionalidade pelo STJ, porque houve tão somente uma fixação de interpretação da legislação federal. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa estratégia do ministro Cristiano Zanin vai prosperar? Deixe aqui seu comentário. Ou você acha que o ministro Alexandre de Moraes, que salvou aos 45 minutos do segundo tempo os aposentados e pensionistas, em decorrência do rumo que estava tendo a votação na sessão virtual, ele vai conseguir afastar essa alegação do ministro Cristiano Zanin e vai prosperar o voto de Alexandre de Moraes? Deixa aqui seu comentário. Uma coisa é certa, haverá muitos debates no julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Esperamos que ao final seja um julgamento jurídico e não político, como estava sendo desenhado na sessão virtual. Pois é um absurdo, depois de tantos anos de espera e depois de ter uma confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda, simplesmente no apagar da luz por questões políticas, principalmente sobre questões econômico-financeiras, desfazer tudo isso em total desrespeito e falta de humanidade com você, aposentado, com você, pensionista. Ora, essa tentativa de anular o julgamento do STJ para levar aí mais 4, 5, quem sabe 10 anos rediscutindo isso, é de extrema crueldade. Muitos não poderão estar aqui para desfrutar dessa vitória. Se isso de fato ocorrer, o que nós repudiamos e esperamos que não aconteça. Bom, chegamos ao fim. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.